Você já parou para pensar que conversar vai muito além de simplesmente trocar palavras? Muita gente acha que sabe se comunicar só porque consegue manter uma conversa. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está apenas jogando palavras ao vento, sem intenção, sem impacto, sem refinamento. Conversar é uma arte, e como toda arte, ela precisa ser praticada, estudada, lapidada. É como pintura, como música, como qualquer expressão humana de alto nível. Você pode até nascer com uma inclinação, mas se não treina, não evolui. E mais, comunicar bem é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver na sua vida. Não é exagero. Pensa comigo. Tudo que você quer na vida passa por gente. Oportunidade, dinheiro, amor, respeito, crescimento, tudo. E quem não sabe se comunicar, acaba sendo passado para trás, ignorado, esquecido. É duro, mas é real. A arte da conversa é o que diferencia quem lidera de quem segue, quem influencia de quem é influenciado, quem é ouvido de quem é cortado. E nesse canal aqui, eu levo essa arte a sério. Isso aqui é um diário de evolução real. Não é sobre ter uma oratória bonitinha, mas sobre desenvolver uma comunicação afiada, poderosa, que te coloca no controle das situações sociais, seja numa reunião de trabalho, num encontro, com a família, ou até com um desconhecido na rua. O que eu quero te mostrar é que você pode aprender a conversar de forma estratégica, intencional, conectada. Você pode aprender a gerar emoção com as palavras, a fazer as pessoas prestarem atenção em você, a causar impacto com a sua presença. Essa é a verdadeira arte da conversa. E quando você começa a dominar isso, você percebe como tudo muda. As pessoas começam a te respeitar mais, a te ouvir com mais atenção. É quase como se você mudasse sua presença, sua energia, sua frequência. Então, se você já foi ignorado, cortado, se sentiu deslocado ou percebeu que as pessoas não te levam a sério, é porque ainda falta ajustar essa arte em você. E a boa notícia é, dá pra aprender, dá pra desenvolver. É isso que eu vou te mostrar aqui. Vamos juntos nessa caminhada, porque se tem um lugar onde isso aqui vai ser levado a sério, é aqui. Agora que você entende que conversar é uma arte e uma arte poderosa, é hora de olhar para os erros que te fazem ser ignorado. Porque o problema muitas vezes não é você como pessoa, mas os hábitos e atitudes que você repete inconscientemente na hora de se comunicar. E esses erros, cara, sabotam tudo. Sabotam seu respeito, sua credibilidade, sua conexão com as pessoas. E o pior, muitos deles você nem percebe que está cometendo. O primeiro deles é se justificar demais. A pessoa fala algo, você já se explica. Alguém faz uma cara feia, você já tenta se corrigir, se desculpa, suaviza sua opinião. Isso te coloca automaticamente numa posição de defesa. Quem se justifica demais transmite insegurança, mostra que está buscando aprovação, mostra que tem medo de desagradar. E pessoas assim dificilmente são levadas a sério. Quem tem postura, quem tem opinião firme, fala e sustenta. Não com arrogância, mas com calma, com clareza, com confiança. Outro erro comum é aceitar provocações. Se alguém cutuca, você já devolve, com raiva, fala mais alto, fica nervoso. Quem reage primeiro, perde sempre. Quando você responde de forma impulsiva, mostra que não tem controle emocional. E quem controla suas emoções, controla a conversa. Mostra poder, mostra presença. Se alguém te provoca, sorria. Respira, encare com leveza. Isso desarma o outro e mostra que ele não tem o controle que achava que tinha. Tem também o erro de falar demais, sem pausa, sem filtro. Gente que fala como se estivesse tentando preencher todo o silêncio por medo de parecer desinteressante. Mas o silêncio, quando bem usado, é uma arma. Quem tem presença não tem pressa, usa pausas, sabe ouvir e sabe dizer muito com pouco. E um dos erros mais sutis, mais destrutivos, é fazer perguntas fracas. Perguntas rasas, fechadas, sem emoção. Tipo, tá tudo bem? Gostou do filme? Foi legal lá? Perguntas que não fazem ninguém sentir nada. Quando você aprende a fazer perguntas certas, profundas, emocionais, você ativa sensações na outra pessoa. E as pessoas não se apaixonam por quem você é. Elas se apaixonam pelo que sentem quando estão com você. Então, se sua conversa não gera emoção, não gera lembrança, e se não gera lembrança, você é facilmente esquecido. Corrigir esses erros é o primeiro passo. Porque comunicação não é dom, é prática, é técnica. E eu estou aqui para te ensinar a fazer isso da forma correta, passo a passo. Quando você tira esses vícios da sua fala e começa a conversar com intenção, tudo muda. Você começa a ser respeitado, ouvido, desejado. Se tem uma coisa que diferencia quem comanda de quem é comandado em qualquer conversa, é o que eu chamo de frame forte. E presta atenção nisso aqui, porque é um divisor de águas. Ter um frame forte é ter postura, é ter um ponto de vista.
firme é ter controle da narrativa. É quando você não se abala com julgamento, com opinião contrária, com tentativa de provocação. O frame forte é o que te faz ser respeitado sem levantar a voz. Ser ouvido sem implorar atenção é o que te dá poder social. E o que é o frame na prática? É a sua estrutura interna. É a forma como você enxerga o mundo e sustenta essa visão com naturalidade. É o seu posicionamento. Quando você entra numa conversa e transmite que sabe quem é, sabe o que quer, sabe para onde está indo sem arrogância, mas com firmeza, as pessoas sentem. Isso é magnético. Isso é respeitado. Quem tem um frame forte não se explica demais, não se desculpa por existir, não tenta agradar todo mundo. Ele fala o que pensa com calma, escuta com atenção, mantém a posição mesmo diante de discordância. Exemplo prático: você está num grupo e solta uma opinião sincera. Alguém torce o nariz, debocha, solta um nossa, que pensamento estranho. A pessoa com frame fraco recua, fica na defensiva. Tenta reformular a fala para agradar. Já o cara com frame forte responde algo como: interessante você pensar assim. E o que te faz ver dessa forma? Ou, essa é a minha visão. Claro que você pode ver diferente. Acabou. Você sustenta sua verdade e ainda convida o outro para uma conversa de adulto. Isso mostra maturidade, confiança e liderança. O frame forte também aparece quando você não se vende barato, quando você não implora por atenção, quando você não tenta se provar. Tem gente que, para ser aceito, tenta ser engraçado o tempo todo, tenta agradar, tenta ser o mais legal da sala. Isso mostra carência, mostra sede de validação, e isso enfraquece o seu valor. O cara com frame forte não precisa provar nada. Ele está ali com presença, com calma, com clareza. E quanto menos ele tenta ser aceito, mais ele é. Frame forte é energia de protagonista. É o cara que não se molda ao ambiente, mas transforma o ambiente pela presença dele. E isso não é dom. Isso é escolha, é treino. É um trabalho interno de saber quem você é, o que você acredita, e decidir que você não vai mais abaixar a cabeça por medo de julgamento. Cara feia não muda sua opinião. Silêncio desconfortável não te tira da sua posição. Crítica vazia não te abala. Isso é poder real. Isso é respeito automático. Então, a partir de agora, toda vez que você for conversar, se pergunta: quem está controlando o frame aqui? Eu estou entrando no jogo do outro ou o outro está entrando no meu? Porque a conversa não é só sobre palavras. É sobre postura, sobre energia, sobre presença. E quem domina isso, domina qualquer sala em que entra. Agora que você entendeu o poder de ter um frame forte, é hora de falar de algo que parece pequeno, mas destrói sua autoridade em segundos. A sua entonação de voz. A forma como você fala diz mais sobre você do que as palavras que você escolhe. E é aí que muita gente escorrega. O erro aqui não é só falar demais, que já é um problema, mas falar sem controle da própria entonação, sem consciência do impacto que sua voz causa, e a consequência, você soa ansioso, inseguro, infantil, e ninguém respeita uma voz que transmite insegurança. Reparem como os líderes, os comunicadores natos, os caras que comandam a sala, falam devagar, com pausas, com intenção. Eles não têm pressa. Por quê? Porque quem tem poder não precisa correr, não precisa preencher todos os espaços. Eles usam o silêncio como parte da mensagem. Cada pausa bem colocada gera atenção, cria expectativa, impõe presença. Agora compara com alguém que fala rápido, com a voz aguda, quase atropelando as próprias palavras. Parece nervoso, ansioso, como se tivesse medo de ser interrompido. E é isso que as pessoas sentem. Medo, insegurança, fragilidade. A entonação de quem quer agradar, de quem quer se provar. E isso enfraquece qualquer mensagem, por mais inteligente ou bem pensada que seja. Outro ponto importante: o final da sua frase. Muita gente sobe o tom no final da frase, como se estivesse sempre perguntando, mesmo quando está afirmando. Isso comunica dúvida, incerteza, como se a pessoa dissesse: eu acho, será. Mas se você quer ser levado a sério, faça o oposto. Termine com a voz pro grave, com firmeza. Isso mostra convicção, mostra que você acredita no que está dizendo. E não se trata de fingir uma voz grave. Se trata de modular sua voz de forma consciente, é entender o momento de ser mais enérgico, o momento de ser mais íntimo, o momento de ser provocador. Sua voz é um instrumento, e se você aprender a tocar esse instrumento com maestria, você prende a atenção de qualquer pessoa,
sem precisar gritar, sem precisar exagerar. Então a dica prática aqui é: fale com intenção. Use pausas, respire, abaixe o tom no final das frases. Grave a si mesmo falando. Veja se você soa como alguém que você mesmo respeitaria. Porque quando sua voz transmite clareza, calma e confiança, o resto acompanha. As pessoas te ouvem diferente, te sentem diferente, te respondem diferente. A entonação é invisível, mas é um dos códigos sociais mais poderosos que existem. Quem domina a própria voz, domina a percepção que os outros têm de si. Se tem uma habilidade que separa um comunicador mediano de alguém realmente magnético, é a capacidade de fazer perguntas fortes. Parece simples, né? Mas é aqui que mora um dos maiores segredos da conversa poderosa. Porque, enquanto a maioria das pessoas está preocupada em ter algo inteligente para dizer, os mestres da comunicação estão mais preocupados em fazer a pergunta certa, aquela que ativa a emoção, que gera reflexão, que convida a pessoa a se abrir de verdade. O erro que muita gente comete é cair na armadilha das perguntas fracas, fechadas e genéricas. Perguntas como: você gostou? Foi legal? Tá tudo bem? Essas perguntas não geram conexão, elas não criam profundidade. São perguntas que morrem na resposta de uma palavra. O que acontece depois? Silêncio, conversa morna, tédio. E a culpa não é da outra pessoa, é sua, que não soube abrir o espaço certo para ela se expressar. Agora, quando você aprende a fazer perguntas abertas, emocionais e que obrigam a pessoa a acessar um sentimento, tudo muda. Perguntas como: o que te fez tomar essa decisão? O que você aprendeu com isso? Qual foi o momento mais marcante daquela noite? O que mais te surpreendeu nessa história? Essas perguntas abrem portas porque elas não são sobre obter uma informação, são sobre provocar uma experiência emocional. E aqui vai o pulo do gato. As pessoas não se conectam com fatos, se conectam com emoções. Não é o que você fala que faz alguém lembrar de você, é o que você faz ela sentir. Então, se na sua presença ela sente que pode ser ouvida, compreendida, desafiada e até transformada, você se torna inesquecível. E tudo isso começa com a pergunta certa. Outro ponto: fazer boas perguntas também te dá o controle sutil da conversa. Quem pergunta, direciona, responde, segue. E esse controle não precisa ser autoritário. Ele é fluido, quase invisível. Mas é você que está guiando a interação. É você que está conduzindo o ritmo emocional do papo. E isso é extremamente poderoso, tanto em conversas casuais, quanto em negociações, em encontros, entrevistas, até no ambiente profissional. Então, se você quer ser um comunicador de verdade, pare agora de tentar ser o engraçado, o que sempre tem uma história pronta, e comece a ser o cara que sabe perguntar com profundidade. Porque é aí que mora a conexão. É aí que as pessoas se apaixonam não por você, mas pela experiência que tem ao seu lado. E isso, meu amigo, é o tipo de coisa que não se esquece nunca mais. Um dos maiores erros que você pode cometer em uma conversa, e que mina sua presença sem você nem perceber, é reagir demais. E reagir rápido demais. A frase é simples, mas pesada. Quem reage primeiro, perde. Isso vale em discussões, em provocações, interações sociais e até em situações amorosas. E o motivo é óbvio. Quando você reage, você mostra que o outro tem poder sobre você. Você mostra que aquilo que ele falou mexeu com você. Você entregou o controle. Quer um exemplo claro? Alguém te cutuca com uma provocação qualquer nossa. Você engordou, hein? Vixe, tá sensível hoje? Para de drama. Ninguém liga pra isso. A maioria das pessoas, ouvindo isso, solta a primeira emoção que aparece: raiva, irritação, resposta atravessada, uma tentativa desesperada de se defender. Mas nesse exato momento, você já entrou no jogo da outra pessoa e ela ganhou, porque ela apertou um botão seu e você reagiu. Isso mostra fraqueza emocional, mostra que você é previsível e facilmente manipulado. Agora, pensa no contrário. A pessoa tenta te provocar e você olha nos olhos dela e sorri levemente, como se dissesse: foi só isso que você conseguiu? Você não reage com raiva, não se explica, não se defende, você apenas observa. Talvez devolve com humor, muda de assunto, simplesmente ignora. Mas o importante é, você manteve o controle das suas emoções. E nesse jogo invisível, quem mantém o controle ganha respeito. Isso é maturidade emocional. É saber que não é tudo o que precisa de resposta, que o silêncio, às vezes, é mais poderoso do que qualquer argumento. É você estar tão centrado em si mesmo, tão seguro da sua identidade, que nenhuma cutucada te desequilibra. Porque no fim das contas,
As pessoas provocam por uma razão simples: testar seus limites. E quando elas percebem que você é sólido, que não se abala, que não entra em joguinho elas recuam, elas passam a te respeitar. E olha que interessante, isso vale para qualquer tipo de relação. No trabalho, no namoro, com amigos, com desconhecidos, a pessoa que não reage com descontrole transmite força, autoridade, confiança. E isso não é algo que você precisa falar. É algo que o outro sente. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do eixo, respira, pausa, deixa a emoção passar e escolhe como você quer responder. Se quiser responder, porque quando você escolhe, você tem o poder. Reagir é automático. Responder é estratégico e o cara que responde com estratégia, com consciência, com calma. Esse cara domina a arte da conversa e da convivência. Se controlar suas reações é o que te mantém no jogo, então o que te faz ganhar de verdade é saber o momento certo de falar e, principalmente, o momento certo de calar. E isso nos leva a um dos erros mais sutis, porém mais destrutivos de todos: falar demais. Muita gente acha que conversar bem é encher o espaço com palavras. Acredita que quanto mais fala, mais interessante parece. Só que o efeito é exatamente o contrário. Quem fala demais perde valor. Quanto mais você fala sem parar, mais você se torna previsível, cansa, transparece carência. Parece que está tentando convencer, se provar, se vender. E ninguém respeita quem precisa se explicar o tempo inteiro ou mostrar demais. O segredo da boa conversa não está na quantidade de palavras, mas na qualidade do silêncio entre elas. É o espaço que você deixa para o outro pensar, a pausa que convida o outro a falar. É a confiança de quem não precisa se justificar o tempo todo. Porque no fundo, pessoas seguras não têm pressa de se fazer entender. Elas sabem que o silêncio também fala. E às vezes, fala mais alto do que qualquer argumento. Você quer ser ouvido? Então fale pouco e com impacto. Seja direto, estratégico, escolha bem o que vai dizer. E aprenda a usar a pausa como uma ferramenta poderosa. Sabe aquela pessoa que entra num ambiente e não fala muito, mas quando fala todo mundo escuta? É disso que eu estou falando. Autoridade não é volume, é presença. E presença nasce no silêncio, não no falatório. Outra coisa, evite interromper os outros. Isso mostra ansiedade, impaciência e falta de escuta ativa. Quem interrompe demais passa a imagem de que está ali só esperando a sua vez de falar, e não realmente ouvindo. E ouvir de verdade é o que mais cria conexão em qualquer conversa. Então a lição aqui é simples e brutal. Fale menos, fale melhor. E escute mais. Não tenha medo do silêncio. Use ele a seu favor. Deixe o outro se revelar. Deixe o outro preencher os espaços. Porque quem controla o ritmo da conversa, controla a atenção. E quem controla a atenção, controla a percepção. E no fim das contas, ser levado a sério é muito mais sobre como você se comporta do que sobre o que você diz. Agora que você já entendeu o valor do silêncio e o perigo de falar demais, é hora de olhar para outro erro tão grave quanto não manter contato visual. E aqui eu não estou falando daquele olhar perdido, sem foco, que parece que você está olhando através da pessoa como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Eu estou falando de olhar no olho com intenção, com presença, com firmeza, sem parecer um robô ou um psicopata travado. Claro, mas com aquela energia de quem realmente está ali. O contato visual é uma das formas mais primitivas e poderosas de transmitir confiança. É o que separa o cara que se impõe do cara que se apaga. O que lidera daquilo que é liderado. Quando você olha alguém no olho, você comunica presença, segurança, congruência. E as pessoas sentem isso instintivamente. Pensa comigo. Quando alguém te olha no olho enquanto fala, com calma, sem desviar o olhar o tempo todo, você sente que aquela pessoa tem algo verdadeiro a dizer. E ao contrário, quando alguém desvia o olhar o tempo inteiro, parece desconfortável, fala olhando para o chão ou para os lados. O que seu cérebro interpreta? Fraqueza, insegurança, medo. E isso, de novo, é tudo inconsciente. Mas o impacto é real. E tem um detalhe técnico aqui. Não precisa olhar 100% do tempo nos olhos da pessoa. Isso até pode intimidar ou parecer forçado. A proporção ideal é 80% contato visual, 20% de pausa olhando para o lado, para baixo, como se estivesse refletindo
ou dando leveza à conversa. Esse equilíbrio mostra que você está presente, mas também relaxado. Você transmite carisma e autoridade ao mesmo tempo. E tem mais. Saber usar o olhar também te ajuda a ler a outra pessoa. Você percebe se ela está confortável, se está interessada, se está desconectando, se quer falar mais, ou se está pronta para encerrar o papo. O olhar é o termômetro emocional da conversa. Se você ignora isso, você está basicamente conversando no escuro. Então, se tem um ajuste simples e poderoso que você pode fazer agora para ser levado mais a sério, é esse. Olhe mais no olho das pessoas. Faça isso com intenção, firmeza, tranquilidade. Mostre que você não tem medo de ser visto, porque quem tem coragem de sustentar o olhar, tem coragem de sustentar a própria verdade. E isso, meu amigo, é raro. E quando é raro, é valioso. E quando é valioso, é respeitado. Existe um detalhe na comunicação que poucas pessoas percebem, mas que muda completamente a forma como você é percebido, a sua entonação de voz. E não estou falando do jeito que você fala de forma genérica. Estou falando do verdadeiro controle emocional embutido na sua voz. Porque a voz não é só som. Ela carrega energia, intenção, autoridade. Ou carrega insegurança. A maioria das pessoas fala com uma voz rápida, ansiosa, aguda demais ou sem firmeza. E esse tipo de voz entrega o jogo. Mostra nervosismo, necessidade de agradar, medo de não ser aceito. É aquele tom que sobe no fim das frases. Sabe? Como se a pessoa estivesse sempre perguntando se pode continuar existindo. Então, acho que talvez poderia ser assim, né? Parece que está pedindo permissão para ter opinião. Isso é fatal, porque a forma como você fala vale mais do que as palavras que você diz. Agora, quando você aprende a usar a sua voz como uma arma no bom sentido, tudo muda. Gente que fala com ritmo controlado, tom firme, pausas bem colocadas e modulação de emoção transmite respeito automático, e isso independe de status, aparência ou conteúdo, porque quem fala devagar, com profundidade, com controle, transmite poder. Existe até um padrão aqui. Vozes mais graves, com tons mais baixos no final das frases, transmitem autoridade e domínio. Já vozes mais agudas, com mais variação para cima, transmitem empatia e conexão emocional. E o segredo não é escolher um ou outro, é saber alternar, de acordo com a intenção da conversa. Quer passar firmeza? Termine suas frases com um tom para baixo. Quer criar rapport, conexão e leveza? Aumente um pouco o tom, sem perder naturalidade. Essa modulação emocional é o ponto G da sua comunicação. Ela é o que cria tensão quando precisa e acolhimento quando necessário. E tem mais. Quem controla o ritmo da própria voz também controla o ritmo da atenção das pessoas. Quando você fala mais devagar, com pausas, as pessoas prestam mais atenção. Elas absorvem mais. Elas te escutam com mais presença. E o contrário também é verdade. Se você fala rápido demais, atropela palavras, não pausa, você perde autoridade. Parece que está tentando correr atrás da conversa. E quem corre atrás, perde o respeito. Então faz esse exercício agora. Mesmo, desacelera, respira, fala com intenção. Usa sua voz como um instrumento, não como um escape. Porque se a sua voz não carrega emoção, nem você acredita no que está dizendo, e se você não acredita, ninguém vai acreditar também. Simples assim. O 10º ponto fundamental para dominar conversas e influenciar pessoas é entender o poder da linguagem corporal. A maior parte da comunicação humana acontece além das palavras, através dos gestos, posturas, expressões faciais e até mesmo pelo jeito que você se posiciona no espaço. E, sem essa consciência, todo seu esforço verbal pode ser sabotado. Pense assim, mesmo que você fale com as melhores palavras, se seu corpo estiver falando outra coisa, seu interlocutor vai captar essa mensagem não verbal e desconfiar do que você diz. Por exemplo, se você diz sim, estou confiante, mas está com os ombros caídos, braços cruzados, e evita contato visual, sua mensagem perde força e pode até parecer falsa. Para ter uma presença forte, você precisa alinhar sua linguagem corporal com sua mensagem. Isso significa manter uma postura ereta, mas relaxada. Olhar nos olhos com naturalidade, sem encarar. Usar gestos que reforcem o que você está dizendo, sem exagero. E abrir o peito, o que simboliza abertura e confiança. Além disso, movimentos lentos e deliberados transmitem controle e segurança, enquanto gesticulações rápidas ou inquietas
entregam nervosismo e insegurança. Pausas no corpo como um leve toque na mão do interlocutor, um sorriso no momento certo, um aceno de cabeça, também são poderosas para criar empatia e envolvimento. Outra dica valiosa é espelhar, sutilmente, a linguagem corporal da outra pessoa. Isso cria uma conexão inconsciente, como se vocês estivessem em sintonia. Mas cuidado para não exagerar, senão pode parecer imitação e causar estranhamento. Resumindo, a linguagem corporal é a sua voz silenciosa. Quem a domina, domina a percepção das outras pessoas sobre si mesmo. É ela que muitas vezes decide se você será levado a sério ou não, mesmo antes de abrir a boca. Por isso, invista em treinar seu corpo para ser seu aliado na comunicação. O 11º ponto crucial para dominar conversas e influenciar pessoas é o uso eficaz da escuta ativa. Escutar de verdade vai muito além de simplesmente ouvir as palavras que alguém está falando. É um processo consciente, onde você demonstra interesse genuíno, compreende profundamente o que a outra pessoa quer comunicar e responde de forma que fortaleça a conexão. Na prática, escuta ativa envolve prestar atenção total sem distrações ou interrupções e interpretar não só o conteúdo verbal, mas também as emoções e intenções por trás das palavras. Isso significa observar o tom de voz, o ritmo, as pausas e até a linguagem corporal da outra pessoa. Responder com pequenas confirmações verbais como entendo, sim, claro, ou até mesmo com gestos, como acenar com a cabeça. Ajuda a sinalizar que você está presente na conversa. Além disso, fazer perguntas abertas, que incentivam a pessoa a falar mais, mostra que você se importa e quer aprofundar a troca. A escuta ativa gera um efeito poderoso, faz o outro se sentir valorizado e compreendido, o que abre portas para maior confiança e influência. Quando as pessoas percebem que você realmente as escuta, elas tendem a se abrir mais, colaborar e até mudar de opinião com mais facilidade. Por outro lado, ouvir distraidamente ou só esperar a sua vez de falar pode minar qualquer tentativa de conexão verdadeira, fazendo com que o diálogo se torne superficial ou até conflituoso. Portanto, para influenciar positivamente em conversas, cultive a escuta ativa como uma habilidade essencial. Ela é a base para relacionamentos autênticos e para o sucesso em qualquer interação social. O 12º ponto fundamental para melhorar suas habilidades de comunicação e influência é a importância da empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, entender seus sentimentos, perspectivas e necessidades. Quando você demonstra empatia, cria um ambiente emocional seguro, onde as pessoas se sentem respeitadas e compreendidas. Ser empático não significa concordar com tudo que a outra pessoa diz, mas sim reconhecer e validar suas emoções. Isso pode ser feito por meio de frases como "eu entendo que isso foi difícil para você" ou "parece que você está frustrado com essa situação". Essas expressões mostram que você está atento ao que está além das palavras e que valoriza a experiência emocional do interlocutor. A empatia fortalece a conexão humana e facilita a resolução de conflitos, pois reduz a resistência e a defensividade. Pessoas empáticas tendem a ser mais persuasivas, porque conseguem alinhar suas mensagens aos sentimentos do outro, tornando o diálogo mais fluido e eficaz. Além disso, a empatia ajuda você a adaptar sua comunicação, escolhendo palavras, tons e abordagens que sejam mais apropriadas para o contexto emocional da conversa. Isso aumenta suas chances de ser ouvido e compreendido. Praticar empatia exige atenção plena, humildade para reconhecer que cada pessoa tem sua própria realidade e vontade genuína de entender o outro. Quanto mais você exercita essa habilidade, mais fácil será influenciar positivamente e construir relacionamentos sólidos e duradouros.